Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Re'eh, que significa observe. E nós vamos começar lá pela Brit Hadashah, vamos para João 7, 37 até o 52, ok? E vamos estar conversando um pouquinho sobre essa conexão que a Torá nos faz com a Brit Hadashah. O texto começa de uma forma muito interessante, dizendo assim: e no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E com a Parashá, o título dela é Re'eh, é ver, observar. Então, essa porção aqui que conecta a Torá com a Brit Hadashah, fala sobre o último dia da festa de Sukkot. Seria isso coincidência? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós cremos que na festa de Sukkot vai acontecer um grande evento, que é o arrebatamento. Então, a pergunta que a gente faz é: por que será que nesse dia Yeshua diz, quem crê em mim, como diz a Escritura? O fato de nós crermos em Yeshua, de nós termos confiança em Yeshua, ele já é significativo. Porque não existe emuná, não existe confiança em outro padrão fora da Escritura. Isso é uma coisa meio óbvia, mas nem todos conseguem enxergar isso, infelizmente. Porque cada um estabelece um padrão de emuná. Cada um diz, não, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser desse jeito e tal. E esses padrões das Escrituras não são, por vezes, observados. E Yeshua diz que quando nós temos confiança nele, como a Escritura declara, rios de águas vivas fluem do nosso ventre. E Yohanan explica isso, né? João diz que estava falando do Espírito que haviam de receber, porque até então o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Yeshua não tinha sido elevado aos céus. Então, na realidade, Yeshua estava falando de uma realidade futura, que eles haveriam de receber, de conviver com essa realidade futura, mas que eles tinham que observar tudo o que estava acontecendo para que eles pudessem, então, conectar esses fatos entre si. E o texto diz que muitos da multidão, ouvindo as palavras de Yeshua, diziam, certamente este é o profeta. E por que eles estão dizendo isso e chamando Yeshua de o profeta? Isso é fácil. Nós vamos conectar com as palavras de Moshe. O Eterno falou para Moshe que viria um profeta maior do que ele, futuramente, e que as palavras que o Senhor havia dito a ele, Moshe, e ordenado a ele que as escrevesse, seriam ouvidas através da boca, seriam ditas através da boca desse profeta e ouvidas pelos judeus que estivessem espalhados por todo o mundo. E, de repente, eles começam a ter uma discussão aqui em João. Eles diziam assim, este é o ungido, é o Mashiach. Mas outros diziam, vem, pois, o Mashiach da Galileia? E essa é uma conversa interessante, porque os nossos sábios já diziam que o Mashiach ia começar o seu ministério pela Galileia. Olha só que coisa impressionante. Parece que algumas dessas pessoas não tinham essa informação. E eles acabaram misturando duas coisas, como eu vou mostrar para você agora. E isso é típico as pessoas fazerem. Elas desconectam as informações e pegam isso de forma separada, e alguns usam isso para desqualificar a Escritura e as informações que estão aqui. Aí eles diziam assim,
Não diz a Escritura que o Mashiach, que o ungido, vem da descendência de Davi e de Betlehem, da aldeia de onde era Davi? Mas é óbvio. E todas essas prerrogativas estavam em Yeshua. Olha só que interessante. Yeshua nasce em Betlehem, que em hebraico é casa de pão, é padaria, né? E é interessante que Yeshua disse que ele era o pão da vida. E o pão da vida tem que nascer aonde? Na padaria, obviamente, não é verdade? Então, quando essas pessoas falam que o ungido vem de Betlehem, eles acabam não conectando as informações entre si. Porque se eles tivessem feito essas conexões, não haveria dúvida. Por isso a Parashá é Re. Observe, olhe atentamente o que está acontecendo, os fatos que estão gravitando ao teu redor. Interessante, irmãos, que aqui ao redor eles começam a discutir e Yohanan diz que havia uma dissensão por causa dele. E tinha gente que queria prender Yeshua. Agora, olhe, prender Yeshua por que crime? Qual é o crime que ele tinha cometido? De ser o Mashiach? Isso aqui é uma outra coisa muito interessante e é relevante para os nossos dias e eu vou te dizer por quê. Hoje, aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo, as pessoas estão sendo presas por aquilo que elas dizem. Isso é sério. Eu vi um vídeo de um pessoal nos Estados Unidos pregando a palavra e os guardas chegaram, pegaram eles e levaram embora, prenderam. Nos Estados Unidos. Então vê que coisa interessante. As pessoas hoje são presas porque elas estão falando da palavra do Eterno, elas estão expondo a palavra do Eterno. E o diabo faz com que os seus súditos tenham tanta ira, tanto ódio, que ele faz com que essas pessoas se mobilizem para tentar calar a voz daqueles que estão falando, dos profetas do Senhor. Aqui, o Mashiach está fazendo o quê? Anunciando todos os decretos celestiais, aquilo que o Eterno haveria de fazer no meio do povo de Israel. Mas eles não estavam suportando ouvir tudo aquilo. E quando eles ouviram estas palavras que Yeshua disse, isso disparou, isso provocou uma discussão entre eles. Em que alguns criam de uma forma, outros de outra. E os que não criam, não acreditavam nas palavras de Yeshua, ainda queriam prendê-lo. E veja o absurdo maior desse tipo de situação. Porque nós estamos vivenciando esta situação nos dias de hoje. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu quero falar uma coisa. Tem gente que diz assim, a Bíblia é um livro velho, ultrapassado. Será? A Bíblia é tão atemporal que o que aconteceu lá está acontecendo conosco aqui. Como é que alguém, em sã consciência, tem coragem de falar que a Bíblia é um livro ultrapassado? Que não tem significância, aplicação, não tem nenhuma relevância nos dias de hoje. Ou essa pessoa está endemoniada ou ela tem algum problema mental, porque não é possível. Então, veja bem, a Escritura diz que alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém teve coragem de colocar as mãos nele e prender. Porque os versos abaixo vão nos explicar que pessoas chamadas servidores, que foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles perguntaram para os servidores, essas pessoas que foram enviadas por ele, por que não o trouxeste? Então, nós vamos tirar uma outra conclusão disso. Esses camaradas foram enviados para causar um tumulto e para prender Yeshua, porque ele seria o causador do tumulto por causa das suas palavras.
Já imaginou isso? Ele ser preso porque ele tinha dito que quem cresce nele, quem tivesse confiança nele, o Espírito viria e haveria um fluir, como se fossem rios de águas. Ele seria preso por dizer isso. Muito interessante isso, muito interessante. Porém, eu quero destacar uma coisa aqui, e eu vejo a importância de nós fazermos as coisas de forma correta. Quando nós agimos de forma correta, nós temos uma blindagem espiritual em nossas vidas. E, obviamente, hoje, o mundo está caminhando para uma determinada situação que vai fazer com que vai haver uma permissão para que os servos do Eterno sejam atacados. E por que isso? Para que se cumpra as Escrituras. Então nós vemos em determinados países onde determinados regimes são majoritários, eles proíbem a Bíblia, proíbem igrejas e proíbem as pessoas de crerem em Yeshua. E se alguma dessas coisas são quebradas, essas normas e padrões governamentais são quebrados, eles matam essas pessoas. E existem outros lugares que há uma permissão, mas existem grupos já preparados para matarem os servos de Yeshua. Então, na realidade, a palavra do Senhor ela precisa se cumprir. E hoje em dia, as pessoas estão se voltando contra os servos do Eterno para que essas pessoas possam ser julgadas e condenadas e lançadas no inferno por conta de seus atos. Você pode achar essa palavra até um pouco dura, mas ela é verdadeira. E por que isso? Porque a medida da iniquidade destas pessoas já chegou no ponto máximo, mas elas precisavam de alguma coisa a mais, para que isso pudesse haver um transbordamento. Então, eu quero dizer a você que quando alguém fala mal de você, quando alguém te ataca, quando alguém tenta tirar a tua credibilidade por você estar fazendo a obra do Senhor, não se preocupe, é tudo isso normal. O anormal é o mundo gostar da gente. O anormal são pessoas querendo trazer o mundo para dentro das igrejas, das congregações judaico-messiânicas, imitando alguém. Nós não temos que imitar o mundo, não temos que imitar o judaísmo ortodoxo, não temos que imitar nada. Nós temos que ser servos de Yeshua e realizar o nosso chamado anunciando as boas novas. Ponto. É isso, discípulos de Yeshua. Nós devemos ser imitadores de Yeshua. E veja, quem é imitador de Yeshua carrega consigo algo tão poderoso, mas tão poderoso, que essas pessoas, de certa forma, são blindadas. E eu falei isso agora há pouco, dos ataques do mal. Porque Yeshua, quando o mal não tem que tocar na minha vida e nem na sua, a pessoa pode chegar perto, ela pode olhar, mas ela não vai ter coragem de tocar em nossas vidas. Isso aconteceu com Yeshua. Esses servidores que foram mandados para prender Yeshua, não fizeram. E foi questionado a eles. Mas vocês podem dizer por que vocês não o prenderam? Tem algum motivo, tem alguma explicação lógica essa desobediência de vocês? Vocês foram enviados lá para fazer isso e não fizeram por quê? E eles responderam-lhes, tá? Nunca homem algum falou como este homem. Uau! Que palavra é essa? Eles conviviam com multidões o tempo inteiro em Jerusalém. Só que agora, eles estavam diante do Mashiach. E quando eles ouviram as palavras de Yeshua, não
de outros, mas pessoalmente sentiram a unção da presença de Yeshua, ninguém teve coragem de colocar a mão nele. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo, porque houveram várias tentativas de prender Yeshua e nenhuma delas deu certo. Mas quando chegou o tempo, o próprio Yeshua se permitiu ser preso. Lá no Getsemane. Então, dá para você entender que fora do tempo nada acontece. Antes ou depois do tempo, nada vai acontecer. O mal não acontece, nem o bem. Mas quando chega o tempo determinado, as coisas começam a acontecer. E aqui, o que impressionou esses homens foram as palavras de Yeshua. Suas palavras eram tão poderosas, tão carregadas de unção e de autoridade que as pessoas olhavam e diziam assim, puxa vida. Porque Yeshua dizia e as coisas aconteciam. Isso gera credibilidade. Por que eu estou abordando essa questão? Porque nós sabemos que tem muita gente falando e nada acontecendo. Eu estou falando de servos do Eterno, irmãos, tá? Eu vou me restringir aqui aos servos do Eterno. Os outros não precisa nem falar. Mas no nosso meio, existem pessoas falando coisas que não estão acontecendo. O que está gerando um descrédito para essa pessoa. Já chegou a ocasião da gente olhar e dizer assim, isso não vai dar em nada. Por quê? Porque a pessoa vai para as redes sociais, diz que vai fazer, que vai acontecer, e nada. Então, a gente percebe o seguinte, falta credibilidade, porque nós não devemos abrir a boca para falar em nome do Senhor algo que Ele não nos disse. Porque quando o Espírito Santo nos manda abrir a boca, aí nós temos que abrir a boca e entregar a mensagem do Senhor. Se o Espírito Santo não mandar, é melhor permanecer calado. Diz o ditado que em boca fechada não entra mosquito. Pronto. Simples assim. E uma coisa interessante, irmãos, que essa fala dos servidores gerou uma resposta dos fariseus. Os fariseus disseram assim, na forma de uma pergunta, também vós fostes enganados? Aqueles homens estavam achando que Yeshua estava enganando todo mundo, que ele era um falsário. E por que isso? Porque na história já haviam aparecido outros se intitulando uma Mashiach. Mas eles não tinham autoridade, das suas mãos não saíam milagres, a sua fala era belicosa, ou seja, era para provocar confusão, e o que eles começaram rapidamente acabou. O movimento deles foi curto. Então, os fariseus estão colocando Yeshua nessa mesma conta, como se ele fosse mais um enganador que tivesse vindo ali para simplesmente enganar o povo e daqui a pouco tudo isso ia acabar. Só que isso aqui é narrativa. Quando eles fazem essa pergunta aqui, também vós fostes enganados? Isso aqui é narrativa. Eu vou explicar por quê. Porque já naquele tempo, Yeshua cumprindo seu ministério, aquelas pessoas já sabiam quem ele era. Por isso estavam tentando matá-lo. É por saberem quem ele era. Então eles estão colocando isso para aqueles homens que receberam uma ordem de buscar Yeshua, para dizer assim, não acredite nele. Não ouça as palavras que ele está dizendo. Mandei vocês lá para prenderem ele, não para ficar ouvindo as palavras dele. É para provocar confusão que eu mandei vocês lá. Irmãos, é tão impressionante a gente ver que a presença de Yeshua
quebra os intentos malignos. Quando o Espírito Santo está presente em algum lugar e uma pessoa vem com intento maligno, aquilo é quebrado em nome de Yeshua. A menos que haja uma permissão para que algo aconteça. Porque se não tiver permissão, irmãos, pode ser o que for, não vai acontecer. E uma coisa interessante é que os fariseus fazem para esses homens, esses servidores, uma pergunta. Eles perguntam assim: creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Lógico que sim, um monte de gente. Eles é que não sabiam e estavam usando isso como uma forma, como uma fala retórica, só para dizer assim, ó, ninguém creu nele, só essa multidão aí, de gente boba, de gente trouxa que está aí. Você já reparou que os crentes são vistos dessa forma? As pessoas olham para nós e dizem assim, vocês são burros. Acreditar numa coisa dessa, acreditar em milagre, acreditar que o homem foi colocado numa cruz, que ressuscitou e que vai vir buscar vocês. Vocês estão delirando? Quantas vezes, irmãos, nós não ouvimos isso na rede social? Quanta gente colocou coisas agressivas. Por quê? Porque eles sabem quem é Yeshua e sabem quem nós somos. Nós estamos crendo na pessoa certa. Os irmãos entenderam? Então, quando isso acontece, tem que haver alguém para se levantar já com palavras agressivas. Por quê? Porque essas pessoas acham que eles vão ganhar no grito, porque é assim que funciona para eles. Obviamente, você está vendo isso acontecer no nosso país? Tem gente querendo ganhar no grito. Tem gente achando que se falar mais alto, vai intimidar o outro e vai fazer o outro calar a boca. Só que não funciona assim. Os servos de Yeshua não foram chamados para ficar de boca calada. É para a gente abrir a boca e falar. E carregar em nós, no nosso viver diário, o testemunho de Yeshua. Então nós somos testemunhas vivas do que ele fez por nós e do que fez já por muitos outros. E é interessante, irmãos, que testemunhos não faltam. Testemunhos nós temos aí para dar as dezenas. Se precisar, tem muito testemunho do que Yeshua está fazendo. E ele não para. O mais lindo disso é que o Espírito Santo continua operando e fazendo, e fazendo, e fazendo. E os milagres estão acontecendo, sabe? Toda semana tem um testemunho novo. Então, não dá, sabe, para querer calar a boca de alguém que está carregando um testemunho do Mashiach, daquele que é o nosso Criador e nosso Senhor. Não vamos calar a boca, não. De jeito nenhum. Olha que interessante. Agora, quem toma a palavra é Nicodemos, que era um deles. Um crente em Yeshua, e ele disse-lhes, porventura condena a nossa Torá, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Veja bem, o que Nicodemos estava evocando aqui. Na Torá diz que para matar qualquer um, tem que ter 2 ou 3 testemunhas e aquela pessoa tem que ter provas contra ela. O que Nicodemos está falando aqui é justamente isso. Eles não estavam diante de Yeshua, não ouviram o que ele disse, e as palavras de Yeshua aqui não são palavras de condenação. Aí, mais uma vez, quando você fala alguma coisa que é correta, que está dentro dos padrões legais, a resposta vem assim, és tu também da Galileia? Falando para Nicodemos isso. Você também está junto com eles? Examine e verá se da Galileia surgiu algum profeta. Eles dizem que nenhum profeta tinha surgido da Galileia. Oh, santa ignorância. Tem sim, tem profeta que surgiu da Galileia. É só examinar a Escritura. Vai estudar, indivíduo. Né?
Então eles esqueceram que tem um profeta chamado Iona, que é o Jonas, que veio da Galileia. Faltou cultura para eles, faltaram nessa aula de Torá, nesse dia aqui. Mas isso tudo é narrativa. Você entendeu? É tentar jogar uma coisa, como nós dizemos aqui no Brasil, né? Só brasileiro entende essa frase. Vai que cola. Vai que a pessoa acredita. E o texto termina dizendo, e cada um foi para sua casa. Viram toda a situação, viram Yeshua, e depois cada um vai para sua casa, para o seu coração poder se aquietar, e para que eles pudessem remoer toda aquela informação. Mas veja, que passagem interessante essa, onde um homem está fazendo uma drachá, uma exposição da Torá, fazendo algo, falando algo de forma profética, porque o que Yeshua fez aqui foi profetizar sobre a vinda do Espírito Santo, e o pessoal agora acha ruim por causa disso. O profeta abriu a boca, não, tem que calar o profeta. E mais uma vez eu digo para os irmãos, existem profetas e profetas. E de novo nós somos obrigados a dizer, profeta não precisa bater no peito e dizer assim, é porque eu sou profeta, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não achei na minha Bíblia ninguém fazendo esse tipo de coisa, não. Eu não acho na Bíblia ninguém precisando falar CPF dos outros, falar onde a pessoa mora, para dizer que é profeta. Isso é sério, irmãos. Tem muito show. São profetas midiáticos. Muita bagunça, sabe? Para fazer as coisas do Senhor. Então, tudo isso, irmãos, traz sobre nós uma responsabilidade muito grande. Porque eu falei agora sobre credibilidade. E quanta gente abre a boca e está fazendo isso da forma errada. E quando são descobertos, aí vem o escândalo. Mas por quê? Por posturas dessas que, digamos assim, extrapolam o bom senso. Não precisa de nada disso, mas, né? Não, eu preciso aparecer, eu preciso ter seguidores, eu preciso ganhar dinheiro. Profeta. Rapaz, é complicado. Pega a vida dos profetas, pega a vida do próprio Yeshua. Ele cumpriu o ministério dele, não por dinheiro, mas por amor às almas, às vidas. E até interessante, irmãos, porque essa questão do dinheiro ela é uma questão muito debatida, mas é ao mesmo tempo uma questão que o diabo tem tocado muito na vida das pessoas. Porque há uma sede de poder, de dinheiro. A pessoa precisa ser posicionada, ego, orgulho na sociedade. E quando eu falo de sociedade, estou falando dentro da sociedade cristã, não sei se eu posso chamar assim, sabem que as pessoas precisam mostrar que elas têm status, que elas são isso, que são aquilo. Então tudo isso gera um desconforto. Por quê, irmãos? Porque nada disso é necessário. Se você pegar a Bíblia fala o contrário. O camarada que foi o maior profeta de Israel na antiguidade chamava-se Moshe. E segundo a Torá, ele era um cara humilde. Era um camarada que quando se levantavam contra ele ia na porta do tabernáculo, botava a cara no chão e falava, Senhor, olha aqui o que estão fazendo comigo. Ele podia pegar o cajado e sair dando cajadada na cara de todo mundo, ele era o líder. Não fazia isso. Ia lá para a presença do Eterno. Aí o Senhor dizia assim, não se preocupa não, fica tranquilo aí que eu vou matar todo mundo, vou fazer de você um povo. Não, Senhor, pera, calma. Não, também não é assim. Eu estou aqui sendo atingido, Senhor, mas calma. Vamos devagar, só dá um jeitinho nos arruaceiros e deixa os outros seguirem em viagem, Pai, por favor.
é líder, é profeta. Não precisa sair fazendo algazarra, entende? Então, quando isso tudo está aqui na Brit Hadashah, a gente começa a ter que remoer e repensar a forma como Yeshua fez as coisas, é para a gente começar a repensar tudo de novo, né? Da postura nossa, do nosso caráter. Então, tudo isso, irmãos, a gente precisa parar e perguntar assim, o que está acontecendo? Nós estamos no fim? Estamos, sabe? Então, quando a gente pega, por exemplo, e vai lá para o livro dos profetas, a conexão dos profetas, a Haftará fala agora de Jerusalém. Ele fala sobre uma cidade oprimida, arrojada com tormento e desconsolada. Ele diz assim, eu porei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre safiras. E ele continua, as tuas janelas farei cristalinas, as tuas portas de rubis, todos os teus termos de pedras aprazíveis. Eu não sei se você percebeu, isso é uma descrição da Nova Jerusalém. Uma cidade que aqui na terra foi tão combatida. Tentaram destruir Jerusalém tantas vezes. Por quê? Porque é a única que tem uma filial, que é filial de uma cidade dos céus. Ela não tem uma filial, ela é a filial de uma cidade dos céus. Entendeu? E o profeta Isaías diz, e todos os teus filhos serão discípulos do Eterno, e a paz dos teus filhos será abundante. Só no milênio isso aqui, né? Porque até agora a gente não consegue ver isso. E por quê? Por causa dessas pessoas que vêm com narrativas. Que vêm para pegar e tentar bombardear aqueles que creem em Yeshua, em Israel e em Jerusalém. É assim que está acontecendo, irmãos. É uma cidade hoje que podia estar repleta de homens e mulheres de Deus, clamando, buscando a face de Yeshua em Jerusalém. E você sabe o que ia acontecer? Israel ia estar explodindo com a glória do Eterno. E ao invés de haver tanta guerra, ia ter uma busca maior do Senhor. Então o Senhor disse assim, não ataca aqui não, vai lá, ó, cirúrgico, faz assim. E isso já aconteceu no passado, quando Israel estava consultando ao Senhor. Enquanto Israel consultou o Senhor, eles foram vitoriosos. Parou de consultar, começou a vir derrota. E mais uma vez, irmãos, eu vou falar de algo. Não adianta a gente querer fazer na nossa força. Tem que obedecer para isso aqui poder acontecer. Essa palavra pode ser aplicada à tua vida, à minha vida, mas o que a gente precisa é que essa palavra possa entrar primeiro em nós. E nós nos tornarmos um povo debaixo de uma obediência, um povo que vai ouvir as palavras do Senhor e vai dizer assim, eu obedeço, sem questionar e sem querer enfeitar. Quando o Senhor der uma palavra, ela tem que ser aquela mesma. Mas as pessoas vêm e enfeitam, criam, né? Porque tem que ter público, tem que ter audiência. Porque é impressionante, irmãos, como as pessoas não suportam ouvir uma palavra pura. E mais uma vez, isso é profético. Se alguém fala uma palavra pura e direta, não, eu não quero isso aí, eu quero ouvir o cara lá que me faz rir. Aí eu quero pegar e ouvir o outro que fala um monte de abobrinha, porque ele está cheio de achismos, ele criou um monte de teorias, mas aquele é bonito. E como diz uma pessoa que eu conheço, aquilo faz sentido. Para quem? Isso é uma boa pergunta, né? Faz sentido para quem? Para quem não conhece de Bíblia, para quem não tem relacionamento, para quem não se preocupa em andar em santidade, para essa pessoa faz sentido? Ok, maravilha, entendeu? Isso é ótimo. Mas Isaías estava profetizando aqui, falando que essa cidade seria confirmada com justiça e que ela estaria longe da opressão, porque já não temerás. E também de espanto, porque não chegará a ti.
Pare para pensar. Pare para pensar, essa palavra aplicada a uma nação. Se a gente fosse ouvinte e obedientemente pegássemos essa palavra e incorporássemos ao nosso viver, nenhum mal, nenhum espanto ia chegar até nós. Nós estaremos longe da opressão. E aí Isaías diz assim, eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. E quem se juntar contra ti, cairá por amor de ti. O diabo levantou um exército contra você? Só descansa, só louva. Estão preparando a guerra? Continua descansando. Estão na porta da sua casa, já começaram a dar os primeiros tiros? Continua descansando, porque quem vai comprar a tua guerra não é você, é o Senhor. E está escrito aqui que eles cairão por amor de ti. Ou seja, nós somos tão amados que o Senhor é que se encarrega de punir os nossos inimigos. Até porque se nós fôssemos punir, né, a nossa punição não seria perfeita. E quando o Senhor toca em alguém que se levanta contra nós, ele toca no ponto nevrálgico, no ponto fraco da pessoa. Né? E tudo que ela fez contra nós, volta para ela, só que na medida sacudida, recalcada e transbordante. Aí você pode falar assim, mas Rabino está dizendo, isso é em relação às bênçãos, né? Sim. Mas na hora de voltar a maldição, ela volta na mesma medida. Pode ficar tranquilo contra isso. Entendeu? Então a gente não tem que se preocupar. Mas nós temos que observar o que está acontecendo à nossa volta. Mais uma vez, voltando para Parashá Re'eh. Eu ainda nem entrei nela. Mas a gente tem que observar isso. Para e olha, sabe? E olha só que coisa interessante o verso 17 do capítulo 54 de Isaías. Toda arma preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Por quê? Esta é a herança dos servos do Eterno e a sua justiça que vem de mim, diz o Eterno. Então, duas coisas. Primeiro são os conchavos feitos contra a nossa vida. Pode fazer, pode juntar. Preparou, não vai prosperar. Isso não vai para frente. O Senhor vai desfazer o conselho do ímpio. Ok? E a palavra, língua que se levanta para julgar a nossa vida. E tem muita gente aí que tem, né, a atribuição de ser juiz. A pessoa fala, julga, condena e já pega e já espalha a condenação para todo mundo. Tem muita gente fazendo isso, irmãos. E eu estou falando novamente de crente, eu não estou falando de ímpio, não. Porque tem gente que não é crente em Yeshua, mas olha e vê as obras dos servos do Eterno, dos de verdade, servos verdadeiros, e fala assim, opa, peraí, eu tenho que respeitar esse homem, essa mulher, essa família. Eu não posso fazer uma coisa diferente. Não fazem nada de errado, são gente justa, são gente que não dão trabalho. Não, peraí, não posso falar contra ele, não. Tem gente que já tem bom senso, e mais uma vez eu estou falando de gente que não é crente, não é um justo, mas tem esse bom senso de olhar e falar assim, não, peraí, aqui eu não posso entrar não, que vai dar ruim para mim. Mas tem crente comprando essas brigas, crente falando mal do irmão, querendo colocar o irmão, sabe? E uma coisa engraçada, né, irmãos, que eu tenho falado dentro da nossa congregação, que nós somos uma família. Pensa bem, todo judeu é família. E por quê? Porque nós temos um pai, que é Yaakov, 4 mães, que são as 2 matriarcas e as suas servas, e de lá vieram as 12 tribos. Então é todo mundo uma família. Não tem jeito. Aí você pode falar assim, Rabino, mas de vez em quando as famílias têm problemas. Sim, mas não a ponto de se odiar. Não a ponto de querer matar um ou outro. Aí já passou de todos os limites. Né? Você pode dizer assim, mas os irmãos de Yosef detestavam eles.
com certeza detestavam Yosef e tentaram matá-lo. Mas colheram um preço alto e amargo. Você vê, Judá, o que aconteceu com os filhos dele? Morreram 2 filhos dele. E aí? Alguém se habilita a fazer mal para o irmão e depois ter a sua família ceifada? Alguém se habilita a chegar e falar mal do irmão, falar mal dele, bloquear a vida financeira dele através das palavras e depois receber isso de volta? E perder tudo? Alguém se habilita a isso? Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Por quê? Toda arma preparada contra ti não prevalecerá. E tem gente levantando arma contra o irmão. Tem gente que odeia o irmão. E odeia porque não concorda com ele. Às vezes o irmão não fez nada com ele, mas não concorda com a postura dele. Então vai lá e ataca. Vai lá e fala mal. Vai lá e tenta desqualificar e envergonhar a vida do irmão com narrativas. E eu vou falar uma coisa para você, a maioria dos casos não tem uma prova para apresentar, mas fala mal. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, irmãos, aconteceu com Yeshua, aqui está acontecendo com Jerusalém, está acontecendo contra Israel, está acontecendo conosco, porque infelizmente as pessoas vão e falam, entendeu? Não sabe nem quem você é. E lá na rede social, vai porque não gostou de algo que você falou. Nos meus vídeos tem gente que faz alguns comentários, eu tenho que ir lá e jogar fora, né? Porque vai fazer o quê? Vai falar abobrinha? Falar mal de uma coisa que nós estamos fazendo? Então é sério isso, irmãos. Porque se o comentário é para o crescimento, fala, o senhor errou nisso, assim, 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 o senhor podia consultar lá em tal lugar que o senhor errou. Poxa, verdade, errei. Se eu errei, eu vou falar a verdade, irmão, errei mesmo. Mas para denegrir, para fazer coisas assim aí, sabe? Então, irmãos, tudo isso, a gente vê que a Bíblia fala sobre isso, e essa paraxá, de novo, tá? É uma paraxá para a gente observar. Essas posturas malignas. Porque essa paraxá é interessante, irmãos, aqui, porque tem um negócio dentro da Haftará, porque ela vai até o capítulo 55, 5. Então eu li o 54. Agora, olha só o que o capítulo 55 começa dizendo. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tens dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Primeiro ele convida para vir às águas. Que águas são essas? As mesmas águas que Yeshua falou lá em João? São essas águas que vão fluir? O profeta, por acaso, estava falando para o pessoal que eles se preparassem para receber essa unção do Espírito, sem dinheiro, sem nada? Porque eles comprariam, através da obediência deles, e comeriam vinho e leite. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor quer entregar tudo isso nas mãos do seu povo. E o profeta Isaías já estava dizendo aquilo que Yeshua disse, em outras palavras, obviamente. E aí o profeta pergunta, por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por favor, irmãos, nós hoje estamos dentro de uma sociedade consumista. Hoje você pega o celular, tem um aplicativo lá de compras no celular. Você chega, abre lá e tá lá. Compra, 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 desconto, desconto. Divide em tantas vezes. E aí vem a pergunta, será que nós precisamos de tudo aquilo que nós temos? Porque se nós precisássemos, nós usaríamos. Quantas coisas tem no nosso guarda-roupa que a gente não consegue usar? Né? Então, tudo isso, irmãos, o profeta Isaías diz, por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, aquilo que não vai satisfazer a alma de vocês?
Porque ao invés de ficar comprando coisas que vão ficar guardadas, por que a gente não pega a família e leva a família para almoçar, para jantar, para viajar? Por quê? O produto do vosso trabalho, naquilo que não vai satisfazer, porque comprou um objeto, daqui a pouco ficou velho, eu não quero mais, agora eu quero outro. Os irmãos entendem? Isso acontece com todo ser humano. Parece que é uma carência que o ser humano tem, que o ser humano precisa mostrar que ele tem algo novo. Porque eu comprei um negócio novo e ele leva lá para o meio de convívio dele e fala, olha, eu comprei tal coisa, eu estou de carro novo, agora eu comprei isso, eu fiz aquilo, né? Eu comprei uma roupa, está excelente, está linda. Para quê? Precisa de tudo isso? Então, eu não estou fazendo uma apologia aqui, uma defesa de que nós devemos andar maltrapilhos ou que a gente não deve gastar o nosso dinheiro com as coisas. Não, você tem que gastar com aquilo que é certo. Você precisa comprar uma roupa nova, vai e compra. Mas tem gente exagerando. Tem gente usando isso para satisfazer a sua alma. São carências que são expostas nisso. Porque esse mundo consumista hoje dá essa oportunidade, as coisas caíram muito de preço, então as pessoas vão e compram, para satisfazer a sua alma. Mas o Senhor disse assim, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Alma, as emoções vão se deleitar com as coisas do Senhor. Comer o que é bom. Qual que é a comida que é boa? A comida da Torá. Você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos comendo, nós não, né? Porque a gente não come essas coisas, mas tem gente comendo comida que não é da Torá e não se satisfaz, aí depois fica doente, tem problema, vai para médico, hospital. Eu estou falando de crentes, irmãos, de irmãos nossos que precisam parar para pensar no que estão fazendo. Por isso a Paraxá diz, observe o que você está fazendo no seu dia a dia. E o Senhor convida, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi. A vossa alma viverá. Nós estamos precisando disso, nós estamos precisando de vida nova. Na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Essa questão de sentimento também é muito séria, irmãos. A gente não pode falar nada hoje que a pessoa já fica emburrada. Porque o Rabino falou isso. Não, o Rabino falou aquilo. O Rabino passou por mim e não me cumprimentou. Quer dizer, brincadeira. Pessoas fragilizadas, porque não estão parando para ouvir. Sabe? Para ouvir as coisas do eterno. E estão preocupadas com isso, uma geração fragilizada. Gente que não pode falar nada. Nós temos que crescer, irmãos, nós estamos falando de crescimento. Lá na congregação eu falo que nós estamos criando lá um grupo de guerreiros. Falei, não quero criança aqui não. Eu quero um guerreiro do meu lado, uma guerreira do meu lado. Chegou como criança, tu vai crescer, você não vai ficar com essa coisinha não. Não dá para ficar assim, não dá para a gente perder tempo hoje, irmãos, com pessoas assim. Que não querem crescer, porque querem ficar com aquele complexo de Peter Pan, eternamente jovens, eternamente crianças. Não existe isso, nós temos que ter maturidade. E não é só maturidade física, é a maturidade espiritual, é a maturidade emocional, para que a gente possa se colocar, se postar como pessoas sérias. E as pessoas ouçam aquilo que nós temos para dizer e deem crédito. De novo, eu vou voltar para a questão da credibilidade. Por quê? Porque, de novo, a pessoa fala que vai fazer e não faz. E depois isso gera uma série de outras coisas. E a pessoa depois vem e fala assim, poxa, Rabino, não sei por que o pessoal na minha família não me ouve. Rabino, porque os irmãos aqui não confiam em mim na congregação. Por que será? Será que tem motivo? Você entende que tudo isso, irmãos, mais uma vez a Torá vem falando sobre isso. O Senhor diz assim, porque convosco eu farei um concerto eterno.
dando-vos as beneficências de Davi. Davi aqui representa o Mashiach. Todos os benefícios, as bênçãos do Mashiach seriam derramadas na vida dessas pessoas. Mas para isso acontecer, tem que fazer o quê? Inclinar os ouvidos, ouvir, e ir até o Senhor e falar assim: Senhor, me cura, Senhor, me restaura, Senhor, me liberta, eu estou com um problema aqui, Pai, preciso de libertação. Puxa vida! Então, irmãos, nós vamos olhar no espelho, ter uma autocrítica muito grande. Depois, irmãos, de 45 anos de caminhada, que é o meu caso, eu chego para minha esposa, para a congregação, eu falo assim: ainda estou em fase de construção, ainda tem coisa que precisa derrubar aqui e construir um negócio novo. Tem coisa que nós, Baruch Hashem, eu consegui mudar, mas tem coisa que ainda não. Então a gente precisa ter essa autocrítica e dizer assim: eu tenho falhas ainda, eu ainda preciso da ajuda do Espírito Santo. Ele tem que ser tudo, ele tem que me orientar, me guiar. Ele tem que falar comigo e dizer assim: ó, filho, está acontecendo assim, 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 faça isso, fale aquilo, entregue isso para o fulano, vá lá para o Beltrano e faça isso com ele, abençoe a vida do outro ali, abrace aquele ali, porque o teu abraço vai trazer cura para essa pessoa. Infelizmente, irmãos, quantos líderes nem não conseguem, as ovelhas não conseguem ter contato com o seu líder? Verdade, né? As igrejas são tão grandes que as ovelhas não conseguem falar com o líder. Ele terminou a mensagem, já sai, pega o seu carro e já vai embora. Então, difícil. Nós estamos falando de uma paraxá, irmãos, em que a paraxá começa em se falando que o Senhor coloca diante do povo duas opções. E olhe, a Torá é muito linda. Por quê, irmãos? Porque não pode dar mais de duas opções para escolher, porque senão a gente se perde, né? E aqui, fazendo uma analogia, né, com o mundo de hoje nós estamos perdidos, porque a gente não sabe o que escolher, de tanta opção que nós temos, isso em todas as áreas. Hoje, se uma pessoa não está feliz em um lugar, ela vai para outro porque ela tem opção. Se uma pessoa quer comprar uma coisa, tem múltiplas coisas diferentes porque ela tem opção. Então, na realidade, hoje tem opção para tudo. Mas, infelizmente, a maioria das opções causa o quê? A insatisfação da pessoa. Porque a sua alma não pode ser satisfeita com aquilo onde ela foi buscar as muitas opções. Então, hoje, a gente está preso com isso. E lá na Torá, o Senhor fala assim: eu vou colocar diante de vocês duas opções. E ele ainda faz uma outra coisa. Ele diz: escolhe esta que é a melhor. Isso é um pai falando com o filho, falando: filho, olha, tem isso e isso. Mas eu, como seu pai, que já tenho uma vivência, eu tenho uma experiência, escolhe isso aqui que é melhor para você. Porque se você escolher esse outro aqui, não vai dar certo, meu filho. Você vai acabar tendo dores de cabeça desnecessárias. Você entende? Tudo isso o Senhor vem falando, tudo isso o Senhor vem orientando os seus filhos. E aqui o profeta Isaías, ele vem falando e vem profetizando. Ele fala assim: eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe aos governadores dos povos. Entendeu? Ele falando de Yeshua, chamará uma nação que não conhece, uma nação que nunca conheceu, correrá para ti por amor do eterno teu Criador, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então você veja que palavra poderosa essa. Uma palavra que leva a gente a uma postura, a uma tomada de decisão. Mas de novo tem que decidir certo, não pode decidir por qualquer coisa. E aqui na Torá, dos profetas, nós somos chamados a sermos testemunhas. Mas de quem? E lá na Brit Hadashah nós descobrimos que nós somos as testemunhas de Yeshua. Tudo que ele fez por nós vamos sair e testemunhar. Eu falei para você já anteriormente que nós temos muitos testemunhos para dar.
Se for para falar das ações do Senhor no nosso meio, o que não falta é isso. Então nós temos que ser esta testemunha. Onde nós vamos, nós falamos de Yeshua. Por isso que o mundo não gosta da gente, porque nós não temos conversa com o mundo. Nós não sabemos conversar de outra coisa a não ser de Yeshua. A gente não sabe conversar de outra coisa a não ser de Torá, de Brit Hadashah, da palavra do Eterno. Por isso o mundo lá fora não gosta da gente. A gente às vezes tem dificuldade de convívio com certos familiares, porque eles estão em outro mover. Você entende? Então, tudo isso, irmãos, faz uma baita diferença na hora que a gente está caminhando com o Senhor. Porque nessa caminhada nós temos um objetivo. Tá? E o nosso objetivo é não tirar os olhos de Yeshua o tempo todo. Olhando para Yeshua, autor e consumador da vossa confiança. Quer dizer, eu estou focado nele. As outras coisas, elas são periféricas, mas o meu foco, eu não posso perder o foco. Por isso, veja, observe, foco. E o foco tem que ser mantido. Porque se a gente desviar os olhos de Yeshua, caiu. Finalizando, Yeshua falou para os discípulos assim, peguem o barco e podem atravessar, que depois eu vou atrás de vocês. Lá num determinado horário à noite, Yeshua vem andando sobre as águas. Ele só não disse que viria andando sobre as águas, disse que iria, mas não desse jeito. E de repente, o Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir. E aí, Yeshua fala assim, vem meu filho, tô aqui, vem me encontrar aqui, e começa a andar sobre as águas. De repente bate um vento, quando ele tira os olhos de Yeshua, afundou. Milésimos de segundo que tirou o olho de Yeshua, acabou. Aí Yeshua tem que ir lá e salvar o pescador. Então, irmãos, manter os olhos em Yeshua não é só uma prerrogativa, é uma obrigação. Eu tenho que ficar com os olhos fitos nele sempre. Para quê? Para que eu possa, então, através disso, ter certeza e segurança para onde eu estou indo. Eu estou olhando para ele que é o caminho, ele não é um caminho, ele é o. Eu estou indo pelo caminho. E eu não vou me perder neste caminho. Então eu tenho que manter o foco. Eu não posso largar. De novo, a Parashá está falando para a gente sobre isso. A Brit Hadashah mostra as palavras de Yeshua e como algumas pessoas que mantiveram o foco nas palavras de Yeshua voltaram para casa e disseram, é ele. Como o profeta Isaías enxergou o futuro apontando para Yeshua, é ele. Hoje eu e você temos a obrigação de manter os nossos olhos e dizer, continua sendo ele. Então, não há outra solução. A gente não pode fazer outra coisa. Nesse momento da nossa vida, o que é mais interessante se fazer é a gente se guardar dessas coisas lá do mundo e pedir ao Espírito Santo que nós possamos ter a nossa alma, as nossas emoções, a nossa razão dominadas por ele. Uma oração que eu faço todos os dias, eu falo assim, Espírito Santo, eu estou te entregando o controle da minha mente, do meu coração e das minhas emoções. Governa. Governa através de mim e faz de mim alguém que possa ser confiável e possa ser um vaso das tuas mãos. A entrega tem que ser total e plena, irmãos. A gente não pode entregar só uma parte. Então, quando a gente entrega daqui para baixo, a cabeça governa o resto do corpo. Mas tem que se fazer uma entrega e tem que ser consciente. Então hoje eu não quero ser governado pelas minhas emoções, eu não quero ser governado pelas minhas ideias, eu não quero ser governado pelas pessoas lá de fora, eu quero estar debaixo do governo do Espírito Santo, eu quero que ele
possa continuar sendo o Senhor da minha vida e me mantendo reconectado com Yeshua para sempre. Essa tem sido a minha oração. E eu espero que ele possa cumprir isso plenamente em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.